Então, nosso bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Quem estiver no Facebook, quem estiver no Pautalk, quem estiver no YouTube nos acompanhando, um grande abraço, que Jesus nos abençoe, tá? Para que nós aproveitemos essa manhã de estudos. Vamos lá, né? Nós estamos fazendo então o Evangelho de Marcos e nós paramos aqui, no capítulo 8, versículo 34, né? Capítulo 8, versículo 34. Então, o nome do tópico aqui que nós vamos conversar hoje é requisitos para seguir Jesus, tá? Isso está também em Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28 e Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 27. E também aqui no capítulo 8, né, versículos 34 a 38 do Evangelho de Marcos, que é o que nós vamos fazer agora, tá bom? Então vamos lá, requisitos para seguir Jesus. Chamando a si a turba, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tá? Só contextualizando, pessoal, para a gente não perder o fio da meada aqui, nós estávamos naquela parte em que Pedro tinha feito aquela revelação. Jesus perguntou: quem dizem o povo que eu sou? Né? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? Né? Aí uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas que voltou, João Batista. O pessoal fala um monte de coisa, né? E aí Jesus pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro se adiantou e falou: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Tá? Então, Jesus advertiu que eles não falassem nada disso, que eles não ficassem comentando isso com as outras pessoas. Tá? Ele tem sempre esse traço de humildade, de não querer chamar atenção, embora ele acabava chamando muita atenção, mas ele não trabalhava nesse sentido. Né? Ele trabalhava no sentido de ajudar, no sentido de amar, de ensinar. A preocupação dele nunca era chamar a atenção das pessoas, nunca era de apenas fazer propaganda dele. Esse não era o objetivo de Jesus. Né? O objetivo dele era unicamente ajudar, ensinar, amar, servir. Só que isso acabava sendo toda a propaganda do trabalho dele, acabava sendo a própria ação dele. Né? Mas é importante, é uma sutileza aí, pessoal, que fica muito claro na vida dele. E fica claro também a preocupação não egóica, né? Jesus era todo self, né? E o ego dele todo permeado pelo self, ou seja, dirigido pelo self. Não havia nada de propósitos eminentemente egóicos. A gente não vê na atitude de Jesus nada que fosse egóico. Nós temos propósitos egóicos, nós temos, né, o ego desequilibrado, inchado. Isso é uma característica ainda nossa, do ser humano. Mas Jesus não tinha. Então a gente não vê nada disso nele, né? Pelo contrário, né? Só que aí Jesus começou a falar do calvário dele, Jesus começou a falar das dificuldades, que ele ia ser pego, né? Pelos sacerdotes, pelos escribas, ia ser morto, tava. Aí Pedro, né? O mesmo Pedro que ele tinha dito que era uma pedra, né? Uma pedra que ele construiria a igreja em cima dessa pedra. Então, aí Pedro chama ele à parte e repreende ele, né? Por que ele estava falando aquilo tudo, né? Então que Jesus não deveria ficar falando, né, que ia ser morto, que ia ser pego, né? Que não ia acontecer nada disso, que eles não iam deixar, tal. Aí Jesus fala assim: afasta de mim, Satanás, né? Vai para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Então, Pedro, no primeiro momento, ele estava influenciado por um espírito bom, né? E Jesus chama atenção para isso. Logo em seguida, ele deixou que o medo, a insegurança tomassem conta dele, aí a vibração já caiu. A vibração caiu e aí ele sintonizou com espíritos infelizes, né? Com alguém
que estava querendo atrapalhar Jesus. Por isso que logo na sequência, o que nós lemos aqui a respeito de hoje, aqui do nosso estudo, Jesus começa a falar para a multidão, juntamente com os discípulos. Se alguém quiser seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque não adianta deixar a insegurança tomar conta, não adianta deixar o medo tomar conta, a revolta, não adianta a apreensão, não adianta nada disso. Então Jesus adverte as pessoas que estão ali, né, para que elas não tenham a mesma atitude que Pedro estava tendo. Olha, se alguém quiser vir após mim, né, se alguém quiser me seguir, né, e tudo que eu estou falando, tudo que eu estou fazendo, se vocês acreditam e querem me seguir, então vocês vão ter que aprender a negar a si mesmo, né? E esse negar a si mesmo não significa não ter contato consigo mesmo, não significa não conhecer-se, não significa você não se auto-perceber, né? É justamente o oposto disso, né? Nós precisamos nos conhecer, precisamos nos auto-perceber, precisamos nos auto-identificar, isso aí é fundamental. Então, o negar-se a si mesmo não passa por você se distanciar de você mesmo, passa por você negar o ego, negar os caprichos do ego, né? Negar as fugas do ego. Ou seja, você tomar cuidado para que o ego não o faça retroceder, né? O ego servindo aos instintos, né? Porque a hora que a coisa aperta, aí os instintos querem comandar a nossa vida, né? E aí ele usa o ego, ou seja, o contato com a realidade, para fugir das dificuldades, né? Para fugir das dificuldades. Então, não é isso que vai ajudar. Aí nós temos que tomar cuidado com o ego, né? Nós temos que tomar cuidado, porque ele acaba servindo aos instintos e não ao self, né? Ele acaba servindo aos instintos e não ao self, tá? Então Jesus está chamando a atenção disso, né? Cuidado, né? Se alguém quiser... Ah, tá. Ah, desculpa. Perdão, pessoal, eu coloquei o link aqui, acabei colocando no lugar errado, né? Todo mundo esperando aí. Perdão, viu? Ok. Desculpa aí, mas é que foi bobeira minha, tá? Então vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Eu achei que eu tinha colocado no lugar certo. Eu achei estranho que estava todo mundo quieto, né? É que eu tinha colocado no lugar errado o link, tá? Perdão. Pardon. Então vamos lá, né? Se alguém quiser seguir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Quer dizer, esqueça os caprichos do ego, né? Esqueça os caprichos do ego, né? Não fica atuando como o ego quer. Não fica atuando inconscientemente, né, como o ego está mandando no seu comportamento. Porque quando nós não temos consciência dos mecanismos de fuga do ego, quando nós não temos consciência dos subterfúgios do ego, a gente fica agindo conforme o ego quer de nós, né? O ego desequilibrado, a gente fica agindo conforme ele quer, né? E não conforme o self, não conforme o eu divino, né? Então a gente deixa que as preocupações por status, por poder, né, por beleza, apenas por beleza, né, as preocupações estéticas apenas, né, pela vaidade, o controle, a dominação, né, os equívocos, as ilusões do ego, né, aí elas predominam. E abafam, são aquelas ervas, né, que abafam a boa semente, né? As preocupações com o mundo
as preocupações com o ter muito exacerbadas, né? E isso faz com que a nossa tarefa aqui fique abafada por tanta coisa inútil, tanta tarefa inútil, tanta preocupação inútil que acaba se sobrepujando aos interesses do self, aos interesses do espírito, né? Então, se alguém quiser seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Quer dizer, siga a sua programação, siga o self, siga os desafios que você tem que vencer. Não negue, não fuja desses desafios, né? Tome a sua cruz, aceite o seu contexto. E aí você vai tentando mudar esse contexto, né? Não adianta a gente só aceitar passivamente, mas vai tentando mudar. Mas em frente, tome a sua cruz, né? E siga-me, né? E siga-me, né? Então vai de fato, né? Seguindo o self, seguindo a tarefa, seguindo o referencial de saúde que Jesus nos propõe, né? Pois quem quiser salvar a sua vida, né? Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Então, se nós quisermos seguir apenas o ego, e o ego servindo aos instintos, e os instintos de conservação, olha, cuidado, né? Os instintos querendo uma coisa mais cômoda, né? É o princípio do prazer, é o princípio do prazer. Então a gente quer a nossa vida só quer prazer, né? E os instintos, né, vão querendo usar o ego, e o ego vai servindo aos instintos, para evitar a dor, para só ter prazer, né, para só ter conforto, né? Só se adaptando às situações, mas de uma forma não a enfrentarmos os problemas, mas só a termos comodidades, a nos adaptarmos de forma cômoda às situações, né? Então isso é manifestação do instinto, tá? Por exemplo, você chega num grupo e o grupo, a Joana de Ângeles, ela explica bem isso aí no livro Amor Imbatível Amor, né? Você chega num grupo e o grupo tem lá certos comportamentos, às vezes que não são bons. Mas você, meio inseguro, né, meio carente e tal, você simplesmente se adapta ao grupo e começa também a ter comportamentos não muito bons. Tá? Fenômeno adaptativo, né? Você se adaptar não quer dizer só coisa boa. Você se adaptar, muitas vezes, é se adaptar às coisas ruins também. Tá? É manifestação do instinto. Então, nós aprendemos desde muito a nos adaptarmos. Só que isso não significa propriamente fazer o que é certo. Então, a gente esquece o contato com a gente mesmo, esquece o contato com o self, com o nosso referencial de saúde, e às vezes começa a fazer do que o grupo está fazendo. Se o grupo está usando droga, eu começo a usar também. Se o grupo está roubando, eu começo a roubar também, e assim por diante. É um fenômeno adaptativo, né? Aí eu fico bem com aquelas pessoas. Só que eu deixo de seguir o meu caminho, né? O meu referencial de saúde, de ética. Vocês entendem? Por isso que a porta estreita, né? A porta de você manter o contato consigo mesmo, fiel ao seu referencial, né? E seguir o self é a porta estreita. A porta larga é a porta mais fácil, a da adaptação, né, ao que o meio exige, de uma forma muitas vezes a nos desconectarmos de nós mesmos, né, pessoal? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Né? Se você quer a vida cômoda, se quer seguir apenas o ego, você vai perder a sua vida. Porque o grande objetivo da nossa vida é descobrir o self. É descobrir o que há de espírito em nós e passar a viver uma vida em que o espírito seja o mais importante. O resto é tudo para proporcionar a nossa vida material, mas nós não podemos perder o contato com a nossa essência, que é o self. Então, quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então, quando você parece que está perdendo as coisas, parece que você está levando desvantagem em tudo, né? Materialmente, você
Mas você está conectado consigo mesmo, você está mantendo a sua ética, você está mantendo o seu referencial espiritual de saúde, o que é certo. Olha, eu não vou começar a fazer errado só porque todo mundo no trabalho está fazendo errado, né? Eu mantenho a minha ética, mantenho, mesmo pagando o preço por estar mantendo um comportamento certo, né? Às vezes a gente paga esse preço. É preciso, né? Parece que a gente está perdendo a nossa vida. Olha, você vai arranjar encrenca, você vai, né? Você podia estar ganhando mais, você podia estar, né? Mas você quer ir ficar fazendo só o que é certo, você vai acabar perdendo as oportunidades, né? Então parece que está perdendo a vida, né? Todo mundo vai reclamar, todo mundo vai se queixar, parece que você está perdendo, né? Quando você se envolve com as obras de caridade, com a casa espírita, com o seu templo religioso, e a família fica lá, né, reclamando. É lógico, nós temos que cumprir com os nossos deveres familiares, né, pessoal? Não pode ser uma fuga também para a igreja, a fuga para o centro. A religião não pode ser uma fuga. Sob o pretexto de cuidar do espírito, nós não podemos simplesmente fugir das obrigações materiais que nós temos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Jesus não falou assim, ó, esquece César e só cuida de Deus. Ele falou, dai a César o que é de César, dai a matéria o que é da matéria, dai a família o que é da família, dai ao trabalho o que é do trabalho, mas dai a Deus o que é de Deus também. Não esquece do referencial, né, material, não esquece das necessidades materiais, mas também das necessidades espirituais, né? Então, mas quando a gente acha que está tudo errado e a gente só está levando desvantagem, né, mas você está crescendo espiritualmente, ok, muitas vezes isso vai acontecer. Muito melhor a gente ser prejudicado do que a gente prejudicar. Muito melhor nós sermos perseguidos do que perseguirmos. Muito melhor nós recebermos o mal do que nós fazermos o mal para alguém. Muito melhor nós sermos enganados do que nós enganarmos alguém. Infelizmente ainda tem pessoas, né, que adotam esse comportamento de enganar, né, e elas se sentem, né, espertas, né, se sentem hábeis, né, mas esse é um problema delas. Às vezes a gente até percebe isso, né, e às vezes não, mas você percebe, mas é um problema da pessoa. A pessoa que se preocupa em enganar os outros, em lesar os outros, é um problema da pessoa, não é nosso. O nosso problema é não fazermos o mesmo, né, pessoal? Então, porquanto, que benefício tem o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Né? Então, né, é muito interessante, né? Quer dizer, porquanto, que benefício? O que a gente vai ganhar com isso? Se nós ganharmos o mundo inteiro e a nossa alma se perder com isso, né? Sofrer perda, né? Aqui, ganhar o mundo inteiro significa nós termos, muitas vezes, os símbolos da vitória material, nós lutarmos e conquistarmos os símbolos da vitória material, né? Os símbolos os símbolos da riqueza, os símbolos da beleza, os símbolos, né, do poder, né, Tânia? Muitas vezes a gente tem todos esses símbolos na nossa vida e nós somos reconhecidos por isso. Nós temos um grande prestígio social, profissional, né, familiar e tal, porque elas identificam na nossa vida todos esses símbolos do sucesso material, vamos dizer assim, né? Agora, o que adianta se por detrás de todos esses símbolos do sucesso material, a nossa alma perder com isso? Ou seja, nós não estamos avançando profundamente, nós não estamos amadurecendo profundamente, né? Então, exteriormente, no plano do ego, parece que está tudo certo, e está uma maravilha. Todo mundo reconhece, nossa, fulano está progredindo, está bem e tal, né? E aí, quem conhece na essência, quem conversa na essência
detecta que está tudo errado. Ou que tem muita coisa complicada, né, Tânia? Muitas vezes a pessoa está se afundando, né? Então existe o sucesso eminentemente material, e nós podemos ter. Não é nenhum crime, né? Nós sermos bem-sucedidos materialmente e tal. Mas o sucesso verdadeiro é o sucesso interior, sucesso espiritual. É você vencer a si mesmo, é você melhorar-se a cada dia, é você se conhecer melhor a cada dia. Esse é o sucesso verdadeiro, né? Eu posso estar tendo sucesso de fora e posso estar tendo sucesso de dentro também, né? E posso estar tendo o sucesso de dentro, mas não de fora, né? Então o importante é que não dá para você se fiar apenas na aparência. Não dá para você, né, avaliar as situações apenas pela aparência. Cada um é que sabe, né, o que está ganhando ou o que está perdendo. Cada um que tem que fazer essa avaliação. Tá? A gente costuma avaliar muito exteriormente, muito superficialmente, né? Tá? Então, que adianta, né, a gente ganhar o mundo inteiro? Vai para qualquer lugar do planeta, né? Tá sempre nos melhores hotéis, tem sempre a mordomia do mundo, tem sempre, mas está cada vez mais infeliz. Por quê? Mas cada vez mais ansioso, mais depressivo, né? Está cada vez mais alienado da realidade, a sua realidade espiritual, tá? Então aí não adianta nada, né? Você estar nos melhores lugares com as melhores possibilidades e estar perdendo a si mesmo, né? Então, como diz a Joana de Ângeles, né? Sucesso verdadeiro é autoencontro. Fracasso é domínio do ego. Não importa se nós estamos bem superficialmente ou estamos ou não, se as contas bancárias estão cheias ou não, não importa. A única pergunta que importa é assim: você está se autoencontrando? Você está se auto-melhorando, se auto-aprimorando? Isso é sucesso. Eu posso estar rico, pobre, bonito, feio, seja do jeito que for, mas a grande pergunta é essa: você está se conhecendo melhor? Você está se aprimorando mais? Você está se transformando numa pessoa melhor? Isso é sucesso espiritual. Tá? Se não estiver acontecendo isso, é fracasso espiritual. Tá? Ou pelo menos estagnação, né? Vamos dizer assim. Ok? Pois, que daria o homem em troca de sua alma? Porquanto quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Né? Então, pois que daria o homem em troca de sua alma? Muitas vezes a gente vende a nossa alma, né? Muitas vezes a gente vende a nossa alma. O que a gente não daria em troca da nossa alma? Né? Muitas vezes a gente perde a paz, perde a saúde espiritual, perde a lucidez, o equilíbrio, né? Em troca do quê? Em busca de fantasias, né? Como o Dom Quixote em busca de moinhos de vento lá, né? Então, em busca de ilusões, a gente perde vidas, a gente já perdeu encarnações e encarnações em busca de ilusões, né? A gente perde a nossa alma, perde o contato conosco mesmo, em busca de paixões. Você pega as paixões, pessoal, é um capítulo à parte na nossa vida, né? Você pega os livros espíritas, né? Os romances e tal, você vai ver que 99% é problema de paixão, né? 99% é um que gostava do outro, outro que gostava do outro, outro que matou o outro por causa do outro, e é outro que traiu o outro. É só isso, pessoal. Não estou criticando os livros nem os romances, não. Pelo contrário. O que eu estou dizendo é que eles espelham bem o que foi o nosso passado, as paixões por pessoas,
as paixões por ideias, as paixões por cargos, por poder. E as paixões eu estou falando aqui, não aquela paixão que apenas nos motiva, né? No livro dos Espíritos, os Espíritos falam que as paixões elas não são apenas ruins, né? Mas a paixão é como um corcel, é como um corcel negro, lá um cavalo daqueles poderosos, que você tem que aprender, você tem que ter as rédeas nas mãos. Né? A paixão por uma ideia, por um trabalho. Né? Ok, Tânia, obrigado. Então, o problema é que frequentemente ao longo do tempo a paixão é algo que nós não temos sabido controlar, né? Então a gente acaba transformando em fanatismo, acaba transformando em apego doentio, acaba transformando em tanta coisa que não tem trazido equilíbrio para nós. Né? Frequentemente tem trazido morte. Os problemas passionais, os crimes passionais ainda são entre as maiores causas de morte no planeta. Os crimes passionais, de origem passional. Né? Quando eu falava passional, quando eu era menor, eu falava assim, mas é de paz, né? Passional a gente relaciona com paz, né? Passional. É o contrário, é quando perde a paz por causa da paixão, né? São crimes baseados na paixão, né? Crimes passionais, né? Devia ser crimes passionais, né? Passionais. A gente entenderia melhor, né? Então, mas né, namorado que não aceita que a namorada deu fora, marido que quer matar a esposa porque a esposa quer separar. Então, tudo isso são os apegos doentios, né? Em que nós transferimos a nossa realização para a posse do outro. Quer dizer, eu só sou feliz se eu tiver a posse do outro. Né? Só sou feliz se eu tenho você. Se eu não tenho você, eu estou infeliz. Né? Aí que o bicho pega, né? Aí que a coisa complica. Porque você perde o contato com você mesmo e você se transfere para o outro. O outro passa a ser o seu referencial. E aí todo o sofrimento, porque sempre que nós queremos controlar o outro, nós nos descontrolamos, porque a gente sai do nosso eixo. E o eixo passa a ser a outra pessoa, ou as outras, ou uma ideia, ou um objeto, um carro, né? Uma propriedade. Quantos espíritos estão na vida espiritual ainda presos à matéria, apaixonados pelos seus bens que ficaram na Terra? Porque ele não conseguiu levar para o plano espiritual, nem vai conseguir, mas ele ainda está apaixonado, apegado aos bens. Né? Quantos ficam aí, décadas às vezes apegados à família, às propriedades, não conseguem se desligar, não conseguem ir para um lugar melhor. Né? Aí são levados às reuniões mediúnicas para a gente tentar ajudar. Né? Acaba cegando as pessoas, né, Tânia? Exatamente. Né? Então, os requisitos para seguir Jesus, né? Que a gente estava falando. Pois que daria o homem em troca de sua alma? Né? O que a gente tem dado em troca da nossa alma? A gente tem vendido a nossa alma, né? Porquanto quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Né? A Tânia colocou, você é minha, você é meu, corra, né? Sinal de alerta, exatamente. Sinalzinho vermelho começa a piscar, né? Não sou ninguém sem você, você é tudo para mim. Vixe, Maria. Se você é tudo para mim, é sinal que eu não sou nada para ninguém, né? Não é? Se você é tudo para mim, é sinal que eu não sou nada para ninguém, né? Eu tenho que descobrir que eu sou alguém, sim. Eu preciso me conhecer. Eu preciso descobrir o meu potencial, a presença divina dentro de mim. Eu preciso me amar. Então eu busco o amor do outro porque eu não estou me amando. Me sinto vazio, né, de mim mesmo. Preciso me preencher mais comigo mesmo. Né? Então, assim, porquanto quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, isso significa, né?
Quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, né? Às vezes a pessoa está tão cheia, tão repleta dos conceitos, das conveniências do mundo, a pessoa está tão cheia disso tudo, está cheia assim, a vida dela é só isso, né? As conveniências do mundo, preocupação em fazer média com as pessoas, preocupação... E o mundo, muitas vezes, é repleto de ironia, repleto de sarcasmo, né? Repleto de indiferença, repleto de um monte de coisa ruim, às vezes, que a gente tem que tomar cuidado, né? E aí, quando alguém tem uma atitude cristã, quando alguém tem uma atitude amorosa, cuidadosa, ética, muitas vezes é mal visto, é mal falado, né? Hoje menos, né? Mas pode acontecer. Dependendo das atitudes, você parece uma pessoa, né, que está em desacordo com a realidade do mundo, né? Muitas vezes irônica, sarcástica, debochada, né? A massa ignara, né? A massa ignara, ela debocha das coisas mais santas que existem e exalta o que tem de mais medíocre no nosso planeta. A própria Joana de Ângeles fala isso, quando ela fala do fenômeno de massificação, né? Então a massa, esse ser coletivo disforme, ignorante, né? Rebaixa o que existe de melhor, debocha, ironiza o que tem, persegue o que existe de melhor no planeta. O Jesus foi o exemplo máximo disso. Foi ironizado, debochado, foram sarcásticos com ele, indiferentes, foi perseguido, e ele era quem era, e é quem é. Até hoje a gente sabe disso. Olha o que aconteceu com ele. Ele foi um exemplo máximo para nós. Então a massa ignara, debocha, ironiza, persegue, mata o que tem de mais santo, o que tem de mais sublime, porque não consegue entender do que é sublime, não consegue entender do que é santo, o que é justo, o que é bom. Não tem a visão aprimorada para perceber isso. E exalta o que tem de mais antiético, o que tem de mais medíocre, o que tem de mais de péssimo gosto, não é, pessoal? É isso que a gente vê, não é? Então, por isso que às vezes as pessoas se envergonham de falar, de citar Jesus, ou se envergonham de demonstrar o seu modo de pensar coerente, né? No trabalho, né? Muitas vezes tem medo de usar, né, o argumento de Jesus, o seu referencial ético, numa conversa mais delicada com relação a cliente, com relação a... Tem medo, muitas vezes, de se posicionar, né? Tem receio profissionalmente, né? O Clarencio, quando falava com o André Luiz, porque o André Luiz foi pedir lá no nosso lar, né? Foi pedir trabalho lá para o Clarencio, que ele queria ser útil e tal. O Clarencio falou assim, olha, é muito louvável o seu desejo, André. Só que tem o seguinte, você recebeu muito lá na Terra e você se limitou a cuidar do corpo, você não aprendeu a cuidar da alma. Você não aprendeu a valorizar a alma, tanto que você chegou aqui como um suicida inconsciente. Nem cuidar de você não cuidou, né? Não foi exatamente isso que ele falou, mas vocês sabem a história, vocês sabem do que eu estou falando, né? Mas o Clarencio, ele diz assim, olha, na Terra, aqueles que cuidam do espírito são uma raridade, né? E são geralmente perseguidos pelos companheiros profissionais, né? São ironizados, são perseguidos. Aqueles que cuidam do espírito, né, são relegados a... Aqueles que resolvem ser mais profundos na sua área, eles são relegados ao escárnio, ao abandono, à indiferença, à ironia, ao sarcasmo, né? Então, o Clarencio vai explicando isso para o André Luiz, né? E ele entrou dentro da craveira comum. Ele foi um médico comum, absolutamente comum, né? Por isso, pessoal, que isso é um chamado para a gente também,
para nós não sermos profissionais comuns na nossa área de atuação, para nós não sermos apenas como todo mundo é. Ah, estou só apenas fazendo o meu trabalho. Nós não podemos ser apenas o que todos os profissionais são. Nós temos que ser mais do que o comum. Porque se a vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, o que tereis feito demais? Não foi assim que Jesus ensinou? Se a nossa justiça, se o nosso senso de justiça hoje, de amor, de atenção, do que a gente faz, não foi superior não por nos sentirmos melhor do que os outros, mas superior em qualidade, superior em espiritualidade, em ética, né? O que nós teríamos feito do Espiritismo na nossa vida? O que nós teríamos feito de Jesus na nossa vida? Não é, pessoal? Né? Então, é isso aí, esse é o chamado, eu entendo aqui, né? Que esse é o chamado. Porquanto quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adulta e pecadora, né? Quer dizer, quem entrar na craveira comum aí, no que a massa está fazendo, do jeito que todo mundo faz, então não tem problema. Não dá nada não. Né? Não dá nada não, está todo mundo fazendo, você faz também. E fica tudo certo, né? E às vezes a coisa está errada, absolutamente errada, né? Então, nós temos que perceber desses dois sensos aí. Nem tudo que é moral é legal, e nem tudo que é legal é moral, né? Nós temos que aprender a discernir isso aí e enfrentar certas situações, né? Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Né? Não quer dizer que Jesus vai se envergonhar da gente, né? Que vai nos deixar de lado. Não, sabemos que não, Jesus nunca faria isso, mas ele usou essa imagem para dizer que se nós não assumirmos a nossa postura cristã, assumirmos uma teoria e uma prática mais elevada, além da teoria e da prática comum que as pessoas estão utilizando, nós não vamos ter a elevação que nós poderíamos ter, né? Quando Jesus retornar na glória dos santos anjos, né? Quando o planeta, né, vai passando por esses momentos críticos, esses momentos de renovação, nós vamos estar entre os mais inferiores. A gente não vai estar entre aqueles que se afinizam com a proposta de Jesus, que se afinizam com o referencial cristão. Porque nós evitamos assumir isso, né? Nós acabamos... a gente acaba só se complicando mais, né, Tânia? Ao invés de, né, amada amiga, ao invés da gente ser daqueles que ajudam, aqueles que vão na vanguarda, e tem um detalhe, né? A gente aprende na obra do André Luiz, a gente aprende o seguinte: para nós ajudarmos efetivamente no hoje, para nós ajudarmos, para sermos úteis realmente no presente, nós temos que estar vivendo no futuro. Não tem saída, pessoal. Para que nós sejamos úteis no presente, nós não podemos estar vivendo absolutamente no presente. Nós temos que intimamente estar vivendo o futuro. Fincados no presente, né? Logicamente, vivendo, não alienados ao presente. Mas intimamente nós temos que estar vivendo já o futuro da humanidade. A vanguarda. Nós temos que estar vivendo à frente da nossa época. Só assim nós poderemos ajudar efetivamente. Isso aqui é muito importante, é extremamente importante a gente lembrar disso. Não sou eu que estou falando, são os espíritos que nos ensinaram isso, só estou reproduzindo. Tá? Nós só ajudaremos efetivamente o presente se nós estivermos vivendo à frente da nossa época. Porque como que nós ajudaremos o pessoal a ir se nós não tivermos feito o caminho já? Como é que nós poderemos mostrar o caminho para as pessoas se nós não tivermos palmilhado esse mesmo caminho anteriormente? Então nós temos que ir na frente. E o ir na frente significa abrir caminhos novos, significa pegar o facão lá e ir abrindo picada no meio da mata.
né? Então não é um trabalho fácil. Esse foi o trabalho que Jesus fez. Esse foi o trabalho que os discípulos fizeram. Esse é o trabalho que todos aqueles que seguem Jesus têm que fazer. O trabalho de abrir caminhos, de enfrentar desafios. Para quê? Para que a massa possa depois andar em estradas pavimentadas, possa andar em caminhos mais seguros. Foi isso que Jesus fez para nós, e é isso que nós temos que fazer para os outros, né, Maria? Esse é o trabalho do cristão, é o trabalho do espírita, né? Abrir caminhos novos, ajudar a pavimentar, para que aqueles que vêm após possam seguir com maior segurança, possam seguir por caminhos melhor estruturados, né? Mas ninguém fugirá dos próprios compromissos. Ninguém deixará de dar o seu testemunho. É que nós vamos saindo da condição de auxiliados para sermos auxiliadores. Aí que está o grande X, o grande salto aí é esse. É nós percebermos, né, que nós devemos mudar de atitude, deixarmos de ser apenas auxiliados e passarmos a ser auxiliadores. Aí tudo começa a mudar, tudo começa a se transformar. A Tânia colocou aqui, né, no livro Perante Deus, né, da Célia, né, Xavier de Camargo, ela narra um caso onde uma pessoa que cuidava de uma família com toda humildade e simplicidade, quando desencarnou era um espírito de muita luz, inclusive fazendo palestras na colônia onde um de seus patrões estava sendo tratado. Isso mesmo. É isso mesmo. Era a empregada na casa do Eric lá, né? Tânia, bem lembrado. Né? Aí o Eric foi assistir palestra lá no plano espiritual. Era uma senhora negra, né? Uma senhora de cor, gorda, né? Daquelas que antigamente, da herança ainda das épocas da escravidão, né? Herança da Casa Grande ainda, né? Aquela senhora que cuidava de todo mundo, né? Aí o Eric cresceu, né? Cuidado por ela, né? Era mais do que uma mãe, né? E aí quando ela morreu, né? O Eric depois se formou, casou, né? Se tornou uma pessoa conhecida e tal. E aí depois ele acabou desencarnando também, mais tarde e tal, né? Ele foi no plano espiritual, estava assistindo palestra, né, Tânia? Foi assistir uma palestra, a Rita, né? Ritinha, né? Aí chegou na palestrante lá, nossa, ele ficou admirado, emocionado com a palestrante lá, né? Entrou na fila para cumprimentar, né? Entrou na fila do abraço lá, né? Aí quando ele foi cumprimentá-la, ela falou assim, oi, Eric, que bom te ver, não sei o quê. Ele falou, de onde que eu conheço? De onde que ela me conhece, né? Ele falou, quem que é você, né? Sou eu, a Ritinha, né? Foi aquela surpresa, né? Era aquela senhora que tinha cuidado dele, já pensou, né? Era como uma mãe para ele, né? Então é isso, né? A Tânia lembrou muito bem aí do caso do perante Deus, né? Então são essas pessoas que passam anonimamente, muitas vezes, né, nas famílias, servindo na humildade, né? E tem um grande valor perante Deus, porque muitas vezes são verdadeiros anjos que Deus colocou nos nossos caminhos. São verdadeiros anjos que Deus colocou nos nossos caminhos, né? E aparentemente, no campo do ego, parece que são pessoas das menos importantes, né? É aquele que está empurrando o carrinho na rua, é aquele que está lavando o carro no lava-rápido, é aquele que está não desmerecendo nenhuma dessas funções, né? Mas socialmente falando, muitas vezes são coisas menos consideradas, ou, né, no plano do ego, né? E muitas vezes onde estão lá os verdadeiros anjos, né? Uma empregada doméstica, né? E passam despercebidas e são as que sustentam às vezes a casa. Sustenta não financeiramente, mas sustenta vibratoriamente. A família toda se equilibra em cima dos pequenos afazeres que aquela pessoa faz. Vocês já perceberam isso, né?
Muitas vezes uma família inteira se equilibra em cima daquela que parece que é menos importante. Mas ela sabe onde está o sapato, sabe onde está. É aquela que acalma todo mundo, é aquela que serve no silêncio, é aquela que ajuda sem questionar, recebe as ofensas sem reclamar. Mas isso tudo é motivo de piada, às vezes, né, Queca? Motivo de piada. Mas é justamente porque aprendeu a silenciar, é justamente porque aprendeu a se dominar, porque aprendeu a servir, aprendeu a obedecer. Parecem coisas tão simples, né? Isso tudo. Parecem coisas tão sem importância, né? E aí que a gente vê a relatividade das funções na Terra. Aí que a gente vê a relatividade das profissões na Terra. Aí que a gente vê que o que a gente acha que é, não é. E o que a gente acha que não é, é. É justamente nessas horas é que a gente percebe a inversão, muitas vezes, dos valores, a inversão, a ilusão em que a gente vive, né? A ilusão das profissões, né? Eu não estou dizendo que tudo seja ilusório, mas que a aparência muitas vezes nos ilude muito, né? Às vezes é um espírito mais elevado, né? Exatamente, Tânia. É um espírito de muita condição numa tarefa aparentemente humilde, singela, né? Mas a gente aprende, né? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui então. Nós ficamos aqui. Você vê, é um tópico pequeno, né? Na verdade, foram apenas cinco versículos aqui que a gente analisou hoje, mas que profundidade, né, pessoal? Profundidade de Jesus, né? Que profundidade. Tanto que a gente ficou falando aqui só a respeito desses cinco versículos, praticamente, né? E a gente ficou falando porque o conteúdo é muito profundo. Não dá para a gente passar batido assim, né? É um conteúdo muito importante, nós precisamos extrair o que tem de melhor, né? Para nós adquirirmos a sabedoria, né? Nós temos que extrair o que tem de melhor. Senão ficam apenas palavras, né? Viram apenas palavras que a gente passa batido, sem maior significado, né? Então a gente sabe que não é assim. Com Jesus, cada palavra tem um sentido, né? Cada frase é uma joia rara. Nós precisamos detectar esse valor, tá? Vamos pedir a todos então para fecharmos os nossos olhos novamente, para abstrairmos do mundo de fora, que é um mundo onde nós vivemos constantemente conectados a maior parte do nosso dia e frequentemente esquecidos do mundo de dentro, frequentemente esquecidos do espírito, da mente, do sentimento, da infinitude do nosso interior. Porque o reino de Deus está dentro de vós. E o reino de Deus é infinito. Então, o nosso interior é infinito. O nosso mundo interno, o nosso psiquismo, é um mundo infinito a ser desvendado, a ser devassado pela nossa consciência, pelo nosso discernimento. Por isso, Senhor Jesus, que nós tenhamos condição de pararmos um pouco mais em nós mesmos. E quando sairmos de nós, que seja para amarmos. Estarmos em contato conosco para nos identificarmos. E sairmos de dentro de nós para amarmos o nosso próximo. Que esses dois movimentos sejam abençoados por Ti, Senhor. Esse movimento para dentro e para fora. Que nós possamos aproveitar do que ambos nos propiciam de melhor. O contato conosco e o contato com o outro. Para nós divinizarmos a nossa vida, dignificarmos o nosso comportamento,
elevarmos o nosso padrão mental, emocional e moral e dulcificarmos os nossos sentimentos, Senhor, clarificando ideias, raciocínios, permeados pela Tua presença em nós. E dessa forma agirmos com harmonia, atuarmos com sabedoria e adquirirmos a verdadeira saúde espiritual. Ajuda-nos, Senhor, no nosso tentame de aprendermos a meditar, de aprendermos a silenciar o nosso pensamento, de esvaziarmos-nos do nosso eu, cheio de preocupações, para nos preenchermos de Deus, do cosmo, da infinitude e da paz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que cada segundo em que nós respirarmos neste planeta seja um momento abençoado, seja um momento iluminado, seja um momento de profundo amor e gratidão à vida que Deus nos deu. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Pela presença de todos, obrigado pelo carinho, pela ajuda aí na área de texto, quem está nos acompanhando, tá? Tenha um excelente dia. Lembrando que sexta-feira, amanhã, nós temos estudo às 20 horas, né? E no sábado, tá? Não fiz a divulgação ainda aí, eu vou passando, mas no sábado nós temos um encontro de autoconhecimento que será feito no mesmo horário, pessoal. Né? Não adianta a gente querer mudar o horário, não adianta, né? Quem tiver condição de participar, participe. Vai ser às 15 horas, das 15 às 17. Tanto virtualmente quanto presencialmente, quem tiver condição de participar, participe. Quem não tiver condição, o estudo vai ficar gravado do mesmo jeito, tá? Um abraço, Márcia, um abraço, Tânia, a Simone, a Maria, né? Então, o estudo vai ficar gravado. Eu estou falando isso porque vai ter jogo, né? Vai ter jogo no sábado à tarde, mas, né? Nós não podemos parar o trabalho que a gente está fazendo por causa de jogo, né, pessoal? Eu, pelo menos, não tenho nenhuma vontade de fazer isso. Então, quem quiser, quem puder nos ajudar na divulgação, quem quiser participar, estar presente, é muito importante as pessoas que vão ao centro, porque nos dão também o apoio vibratório ali para o trabalho, interagem com a gente, né? É muito gostoso, a gente pode abraçar, conversar, olhar no olho, né? Darmos risada juntos, aproveitarmos esses momentos para nos confraternizarmos. Então é muito legal também quem puder estar no centro com a gente, tá? Quem não puder, a gente vai entender, né? Mas a gente gostaria que todos estivessem lá conosco, tá? Então um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.